Olá, eu sou Alexandre e é uma alegria estarmos aqui reunidos nesta tarde para conversar um pouco sobre vida e espiritualidade, para trabalharmos a nossa consciência através da vida desta que é uma grande transformadora da Europa do século XV. Joana, conhecida como Joana d'Arc, Joana, a Virgem de Orleans. E para começar essa nossa conversa, nada melhor do que ouvir as próprias palavras de Joana, que nos traz um alerta no livro dos médiuns, no capítulo Dissertações Espíritas, capítulo 31, que devemos ouvir com muita observação. Diz ela assim para nós: Deus me encarregou de sua missão, que devo cumprir junto aos crentes favorecidos pelo mediunato. Então ela está falando para cada um de nós que temos a missão mediúnica. Quanto mais graças eles recebem do alto, mais perigos enfrentam. E esses perigos são tanto maiores quantos provêm dos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhe atraem elogios dos homens, os cumprimentos, as adulações, e eis aí o seu tropeço. Esses mesmos médiuns que deviam sempre lembrar-se de sua incapacidade anterior a esquecem. Fazem ainda mais aquilo que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. Quantos médiuns acham, na sua vã ignorância, de que eles próprios é quem realizam os atos, que tiram a dor através do passe, que auxiliam através da palavra? Nada disso. Nós somos, como médiuns, instrumentos da obra divina. E esta é a consciência que Joana quer nos dar. O que acontece com estes médiuns que começam a se tornar orgulhosos? Diz ela para nós: os espíritos bons os abandonam e eles se tornam joguete dos maus, não dispondo mais de bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são levados a se atribuírem um mérito que não lhes pertence, até que Deus os castigue, retirando-lhes uma faculdade que já então só lhes poderia ser fatal. Nunca seria demais lembrar-vos de pedir assistência ao vosso anjo da guarda, para que ele vos ajude a estar sempre vigilantes contra o vosso maior e mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a felicidade de ser intérpretes entre os espíritos e os homens, que sem o amparo do nosso Divino Mestre seríeis punido ainda mais severamente, porque fostes mais favorecidos. Espero que esta comunicação produza todos os seus frutos e desejo que ela possa ajudar a vocês médiuns a se manterem vigilantes contra um encolho em que poderiam quebrar-se. E este escolho, como já vos disse, é o orgulho. Que palavras mais profundas e diretas não poderiam vir deste espírito nobre, nos auxiliando, cumprindo uma nova missão de Deus, a orientação. Ela já salvou uma pátria, criou uma nação, preparou um ambiente aonde o nosso estimado Kardec nasceu, e sem Joana, que está encadeada em todo este processo da consciência dos seres, não poderia ser possível. Mas ela continua ao lado do mestre, auxiliando, e através da pena, junto com Kardec, nos dá essa orientação, abrindo os nossos olhos, para que nós não caiamos em nenhuma tentação. A exemplo dela,
que não caiu em momento algum, recebendo todas as glórias dos feitos, manteve-se fiel e humilde, consciente do seu lugar como um instrumento de Deus. Ela nada fazia, ela dizia, né, eu nada faço, Deus é quem faz por mim, e nos é um exemplo perfeito para vivenciarmos a nossa mediunidade. Joana d'Arc nasceu em 1412, numa época triste, uma noite escura da Europa. Nasceu em uma família muito modesta de camponeses. Seu pai Jacques era criador de ovelhas e lavrador, sua mãe Isabelle cuidava da casa, porque as mulheres naquela época só tinham 3 destinos, não é, a escolher: ou cuidar da crescer, ter filhos, cuidar da casa, ser religiosa, entrar para os monastérios, ou se tornar uma prostituta. Não é? As mulheres não tinham outro destino. A mulher naquela época, aos poucos, muito pouco tempo, tinha alma, né? Até antes nem alma a mulher tinha. Então era um momento muito terrível. Joana tinha mais 4 irmãos, 2 deles, inclusive Jean e Pierre, batalharam com ela como soldados na Guerra dos 100 Anos. E é interessante sabermos o contexto que eles viviam naquela época, uma época muito opressora, né? A época do feudalismo, onde todo o poder emanava do rei. O rei aliado ao clero. Não é? Eles estavam ali no topo, comandando tudo, e abaixo deles existia toda uma burguesia, né, uma nobreza, e todos os serviçais que trabalhavam para eles, como os arqueiros e o pessoal que mantinha essa corte viva, estavam ali no topo da pirâmide. E embaixo, onde se encontrava Joana, o povo. O povo, que era quem dava todo o seu soldo para manter os luxos e a ociosidade desta nobreza e deste clero. Este povo que era oprimido através de impostos cada vez mais altos, a bancar uma vida de Fausto da grande nobreza. E ela está ali, nascendo num local onde o sangue corre veementemente através de batalhas da Guerra dos 100 Anos, que durou, na verdade, 116 anos, entre 1337 e 1453, era uma época ápice da Guerra dos 100 Anos, batalhas que já vinham há séculos, né, começada lá em 1066, quando o Guilherme, que era um burguês da Normandia, que fazia parte da França, venceu batalhas e se tornou rei da Inglaterra, porque os reis eles eram não por sangue. A pessoa, quando se destacava em atividades, se tornava rei. Não existia uma dinastia, morreu o rei, o filho assume. Não era bem assim que era. E esse Guilherme, mesmo sendo o rei da Inglaterra, ele ainda era súdito do rei da França. E aí as batalhas começaram, e isso foi crescendo com o largo dos séculos, até chegar num momento que eles queriam mais dinheiro, e a disputa sempre foi por dinheiro, por mais poder, e aí começou a dividir toda essa região da França, que foi onde ocorreu a Batalha dos 100 Anos, começou a ser invadida por ingleses. Parte da própria sociedade francesa se aliou a estes ingleses, criando uma divisão entre a burguesia borgonhesa e Armagnac, que eram 2 ducados, um a favor dos ingleses, outro simpático à França, e a batalha foi ocorrendo. A Inglaterra já num determinado momento dominava toda a parte norte do território, e a parte meridional e sul ainda estava junto com o Delfim, o filho de um rei morto, que ainda não havia sido coroado, o rei da França. Então a briga está toda nessa questão da coroa, né? E a Inglaterra está terminando todo esse processo de dominação, e faltava apenas um local
né, que era a cidade de Orleans. Se os ingleses dominassem essa região, a França já estaria sucumbida e não existiria mais. A missão de Joana foi, na verdade, salvar, não é? Quando ela recebeu as orientações salvar a França, era salvar, ganhar este espaço para que o rei pudesse ser coroado e retomar o reino da França para Carlos VII, que era o Delfim, filho de um rei morto, Carlos VI. E nessa época também a Inquisição já estava muito atuante, porque sempre houveram médiuns, a igreja aceitava esses médiuns desde que eles fossem de Deus. E para confirmar essas questões, eles se apoiavam nos escritos. E um desses escritos, muito interessante, que é bom nós observarmos e termos em mente, é o de Deuteronômio, onde diz sobre a vestimenta, dizendo que a mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher. Pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Não importava, naquela época, se a pessoa falasse, desde que essa palavra fosse comprovadamente de Deus. Quem não falava por Deus, ainda não existia todo o requinte dos objetos de tortura, mas a fogueira já existia e ardia para muitos que eram tomados como feiticeiros. Joana nasceu num vilarejo de Domremy, que fazia parte da província da Lorraine. Esta parte estava lá em cima, no meio onde os ingleses já dominavam e queriam cada vez mais assumir o seu poder. Era muito comum brigas entre os aldeões, então o vilarejo de Domremy brigava com o vilarejo do lado e era no soco, era no tapa. Ela viu muitos amigos morrerem, muitas crianças amigas dela sangrarem, justamente por essas brigas, como acontece hoje em time de futebol. Naquela época existia por causa da simpatia para um novo trono. Joana era uma menina muito casta, extremamente piedosa, católica, não sabia ler nem escrever, ela apenas cuidava do campo, como seu pai ensinou, cuidava da casa, como a mãe também a orientava. Existia naquela região muito misticismo, muita superstição. As crianças adoravam brincar num bosque onde existia uma faina muito grande, uma árvore antiga. Essas crianças criavam guirlandas de flores, colocavam nos galhos. Joana até participava, eles chamavam de árvore das fadas. As crianças de Domremy eram conhecidas como as crianças das fadas, porque eles iam brincar muito nesse local. E Joana não era muito afeita a isso. Ela até participava, cantava um pouco, mas dançar, ela não dançava, ela achava estranho, toda essa questão mística que acontecia. Ela gostava, sim, de deitar-se olhando para o céu, com as estrelas, conversar com a própria alma dela. Ela adorava subir colinas, ir até uma Madonna que ainda hoje existe e é venerada, uma Madonna do século VIII. Ela orava muito lá, pedindo para que terminasse toda aquela guerra. Ela nem sabia, nem imaginava o quanto ela estava já ligada a esta história. O que mais Joana gostava era ir à igreja. Ela se sentia tão bem lá. É óbvio, a alma dela já tinha uma ligação profunda com a espiritualidade. Ela foi lapidando essa espiritualidade na infância. Ela se confessava 3 vezes ao dia. Olha que coisa, como que uma criança, com 8, 10 anos, quantos pecados tem uma criança desta para se confessar 3 vezes ao dia? Às vezes ela se confessava porque ela tinha dado uma comida para uma pessoa sem avisar a mãe. É muito engraçado, Ela era muito pura, totalmente pura, e sempre foi pura até o final da sua existência. As primeiras vozes que Joana ouviu foi quando ela tinha 13 anos. Foi num dia de verão,
perto do meio-dia, ela estava ainda em jejum, né? Foi no jardim da casa, que é aqui, a casa dela é esta à nossa esquerda, à direita está a igreja, e nessa divisão, a poucos metros, tem umas árvores, e Joana viu uma claridade deslumbrante, né? E desta claridade, a voz falou para ela: Joana, seja uma boa menina e muito ajuizada, frequente a igreja. Olha, essa menina já era boa e ajuizada, e essa orientação de conduta veio a ela simplesmente para fortalecer ainda mais algo que existia nela. Essa voz ficou um tempo sumida, e somente depois de 3 anos, Joana, lá com os seus 15, ouve novamente, essa voz chega até ela. Mas nesse momento, no meio de todo aquele clarão, ela avista uma linda figura com asas, que diz para ela: Joana, vá em socorro do rei da França e devolva a ele o seu reinado. Atônita, trêmula, né? Joana respondeu para ele: mas senhor, eu sou apenas uma pobre menina, eu não saberia cavalgar, nem comandar soldados. E não era mesmo, ela não sabia, ela não tinha nenhuma patente disto, a família dela também não tinha nenhuma experiência como soldado. E a voz diz para ela: irás encontrar senhor Baudricot, capitão de Vaucouleurs. É ele que te conduzirá ao rei. Santa Catarina e Santa Margarida virão ao seu auxílio. E Joana ficou estupefata, né? Ela caiu em lágrimas, como se já pressentisse todo o seu destino. Esse magistrado das luzes, que se apresentava como São Miguel, né, o justo arcanjo dos julgamentos e das batalhas, era muito forte para ela esta imagem. Ela rezava na igreja, ela sabia da imagem de São Miguel, ela tinha as imagens das santas, de Santa Margarida e de Santa Catarina, que ela via, né? E a espiritualidade usou estas imagens, não que fosse, né, Santa Catarina, Santa Margarida ou São Miguel que estavam ali se apresentando a ela. Nós sabemos, é muito óbvio, né, que as entidades superiores se apresentam como falanges, né, e para ela, naquela condição infantil, esta imagem é quem a associava à divindade maior. Nós sabemos que legiões de protetores, não é, da França estavam naquele momento, e de toda a humanidade estavam naquele momento, encontrando meios para que ela pudesse cumprir a missão que já estava programada no plano superior. Né? A imagem do santo era apenas uma referência para ela. Isso é bom nós, como espíritas neste momento, termos muito claro, porque a veneração da imagem é simplesmente um meio, né? É uma forma de criar o link, mas existe uma grandiosidade de irmãos benfeitores que estão atuando neste momento. Mais uma vez, retornou São Miguel até ela, né, encorajando-a. E aí ele contou de forma detalhada o lastimável estado em que se encontrava o reino da França. Né? E em seguida surgiram essas imagens resplandecentes da figura de Santa Catarina e Santa Margarida. Consciente da nobre missão, Joana, consternada, chorava com aquela cena, né? Mas, sobretudo, quando os santos a deixavam sozinha, né? Outras vezes eles apareceram, ela chorava muito, né? E ela relata textualmente que em bem eu havia desejado que os anjos tivessem me levado. Olha que coisa mais linda. Né? Ela se sentia tão bem, né, junto com eles. Ela, nos seus relatos dos depoimentos do julgamento, ela falava que ela sentia o cheiro dos anjos, ela podia tocá-los, ela enxergava eles tão bem quanto enxergava aqueles juízes que naquele momento a condenavam. É maravilhoso. Mas se ela chorava, né, em tão imensa felicidade de êxtase, não era sem razão, né? Pois por mais belas e gloriosas que fossem aquelas visões, né,
a vida ia mudar profundamente a partir daquele momento. E ela já sabia, né? Porque o anjo pedia para ela, vai junto ao rei, vai salvar a França, vai devolver o reino para o Carlos VII. E ele pedia para ela tomar armas, era o único meio. Não era, a linguagem da época era guerra. Né? E o pai pretendia afogar-lhe, porque o pai teve uma premonição antes, dizendo que viu a filha partir junto com exércitos. E ele pediu para os irmãos afogarem Joana caso eles soubessem que ela fosse partir. Ou se eles não fizessem, ele mesmo iria afogar a filha. Ele tinha muito medo que ela fosse embora, porque uma mulher que acompanhava os soldados, não existia mulher soldado naquela época, eram mulheres de má reputação. E ele não queria macular a própria história da família. Né? Esse, na verdade, foi o maior conflito de Joana. Ficar em casa, né, junto com a família que ela tanto amava, a região e os amigos, ou seguir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus certamente influenciava muito mais aquela alma e ela seguiu o seu caminho. A única pessoa que incentiva Joana, quando ela conta para o pai, ela não contou, né? Mas a única pessoa que incentivou ela a encontrar-se com o rei e com o senhor Baudricourt foi o tio. O tio morava naquela região de Vaucouleurs e providenciou esse primeiro encontro para Joana, isso tudo em segredo do próprio pai. Né? Mas chegando lá, e ela contou sobre a missão, sobre as vozes, esse senhor Baudricourt riu na cara dela, não é? E falou para o tio, olha, dá umas palmadas para essa menina, leva ela de volta para casa, que ela é meio louca, ela é meio biruta, não tem condição. E ele voltou, levou a menina que ficou super chateada. Não é? Ela ia precisar um novo momento para poder seguir. Interessante nós observarmos neste momento, né, um paralelo, se tivéssemos hoje uma menina muito simples, que tivesse visões lá no Nordeste, uma menina que mora numa tapera, que não sabe falar, nem ler, nem escrever, que não tem nem chinelo havaiana, anda descalça, e começa a falar, olha, eu tenho uma visão de como salvar o Brasil de todo esse problema que ele vivencia, eu preciso falar com o Bolsonaro e tenho a solução para ele. Como que essa menina faria para chegar até lá? Quais seriam os caminhos só para fazer o percurso lá do Nordeste até Brasília, chegar lá no Planalto, bater na porta para falar, seu Bolsonaro, eu estou aqui, eu tenho uma boa nova de Deus para o senhor, por mais que ele seja evangélico e acredite na palavra de Deus, é meio estranho. E Joana passou por todos esses percursos e estava tendo o primeiro neste encontro. Ela retorna lá, Domremy nessa época, é julho de 1428, é atacado pelos borgonheses, né, que era aquela facção aliada à Inglaterra, tacam fogo na própria cidade lá no vilarejo, eles precisam sair, ir para Neufchâteau, ficaram um tempo lá, e nessa época também, né, junho, julho, os ingleses sitiam aquela cidade de Orleans, que é a última parada para poder assumir a França como um todo. Depois de a guerra vai acontecendo. Depois de 11 meses, né, aí ela volta para Vaucouleurs escondida junto com o tio. Aí ela fala, não tem mais como, porque as vozes continuavam incentivando-a. Aí ela vai até Vaucouleurs e conta, e vai várias vezes até a casa desse senhor Baudricourt, que não quer ver a menina. Até que num determinado momento ela fala, olha, avisa o seu Baudricourt que está tendo uma batalha neste momento, né, e os franceses vão perder, que era a Batalha dos Arenques. Só que como demorava para vir a notícia, essa batalha aconteceu, os franceses perderam e demorou 3 dias para um mensageiro a cavalo chegar até o seu Baudricourt e ser confirmado. Nesse momento ele fala, poxa, essa menina realmente sabe de alguma coisa. Né, eu estou começando a acreditar no que ela diz. Aí ele providencia uma carta de recomendação, escolhe alguns homens para fazer uma escolta, para que ela possa
ir até o Delfim, Carlos VII, que vivia em Chinon, no castelo, que ficava aproximadamente uns 600 quilômetros de Vaucouleurs. Isso seria muito fácil de carro, né? Em 5 horas chegaria-se lá. Mas ela tomou uma jornada de 15 dias no meio de uma guerra muito forte. Foi protegida, é óbvio, pela espiritualidade, porque passou por diversos perigos. Ela se dispôs a usar uma roupa diferenciada para protegê-la, porque se ela se vestisse como uma menininha com trancinha, muito certamente ela seria abusada e muito provavelmente morta durante esse percurso, até que ela chega em Chinon no dia 23 de fevereiro. Né? Mas o encontro ainda demorou mais alguns dias, ela chegou no dia 23 de fevereiro e o encontro com ela foi só no dia 6 de março, né? Porque o rei também tinha um certo repúdio, desdenhava, por mais que ele quisesse acreditar, ele e a corte desdenhava da palavra dela e tinham medo que ela fosse uma impostora, estivesse do lado dos ingleses e estivesse indo para lá para matá-lo em segredo. E aí nós nos perguntamos, né? Quantos de nós acataríamos um pedido desses? Quantos de nós, tendo uma intuição, segue a intuição? Quantos jovens, né, de hoje em dia, num confronto com uma briga, falam que vão embora de casa, mas na verdade não vão, porque eles não querem deixar o conforto bem bom da internet em casa, comida, roupa lavada. Simplesmente seguem as suas vidas, não é? Será que nós conseguimos ouvir essa voz de Deus que nos fala dentro de si? Kardec já nos diz, não é, no Livro dos Espíritos, lá na questão 621, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E essas vozes são a nossa consciência. Ele nos diz também na questão 622 que em todos os tempos sempre houveram homens que receberam uma missão de revelar a lei de Deus. E que estes homens são espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Nós não somos esses espíritos superiores, obviamente, Joana era, mas nós não. Contudo, temos consciência. Temos esta voz interior, não é? Como diz na questão 624, ele diz que nós podemos reconhecer os verdadeiros profetas por suas palavras e suas ações. O verdadeiro profeta é o homem de bem, pois Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E quantas vezes nós ouvimos esta voz da consciência e fazemos o oposto? É Deus treinando a nossa alma para um dia sermos este homem missionário neste planeta ou em outra galáxia. E nisso o tempo está correndo, passam-se os 15 dias e Joana tem então o famoso encontro com o rei. Né, naquele local onde os nobres estavam numa grande festa. Era um salão imenso, 15 metros de comprimento, iluminado por tochas, mais de 300 nobres, todos cochichando quando ela entra, né, quem é aquela menina. Mas antes disso, eles queriam ter certeza que ela iria encontrar quem era o rei, e no mínimo, se não fosse certo, eles iam se divertir com a cara dela. Então o rei colocou um nobre no trono, e ele entregou um manto para essa pessoa, e ele se misturou no meio de toda aquela corte para ver o espetáculo acontecer. Joana então é conduzida até o trono e ela fala: você não é o Delfim Carlos VII. E aí já criou um certo alvoroço entre aquelas pessoas que estavam. Trenoir, um que tinha maior contato com o Delfim, e um grande usurpador, né, como se fosse o ministro da fazenda ali daquela região, mas muito corrupto também, ele disse para Joana: então procura, o rei está aqui nesse meio, vê se as suas vozes vão te dizer onde ele está. Em muito pequeno espaço de tempo, Joana avista
o Delfim, as vozes a orientam, ela se ajoelha aos pés dele e diz: meu doce Delfim, eu venho em nome de Deus trazer para ti a coroa e entregar-lhe o reino da França. Isso cria aí aquele burburinho total, né? O rei no primeiro momento já ficou muito encantado com ela, mas ele queria saber alguma prova, né? De que realmente ela estava falando a verdade. E ela disse que somente em segredo iria fazê-lo acreditar nela. E nisso eles vão para uma câmara em separado, onde ela vai acalmá-lo e mostrar a verdade de que realmente ela era uma missionária de Deus. Por mais que soubessem toda a corte que ele estava sendo questionado sobre a sua paternidade, por causa da mãe que havia assinado inclusive um documento falando que ele era bastardo, Joana diz que Deus a havia informado através das vozes que ele não era bastardo, ele era o legítimo rei da França e tinha o direito de assumir o reino. Ele ficou muito calmo com isso, ele gostou, porque era algo que perturbava muito a mente dele, mas existia uma outra e capital questão que definiu o apoio dele a Joana, quando ela conta uma traição que ele vivenciou com a esposa de um nobre. Aí era algo que só ele mesmo sabia, ninguém mais. Ele falou: menina, você não pode contar isso para ninguém. Ela falou: não, mas eu nunca iria contar. Eu estou apenas lhe dizendo isto para o senhor ter certeza de que as minhas vozes não mentem. E aí realmente começou o processo de que Joana iria assumir o exército. Aquela menina que até então nada sabia ia comandar o exército da França. Mas levou mais 3 semanas para ela ser realmente recebida como soldado. Ela viajou até Poitiers e passou por um inquérito profundo, aonde o clero ia fazendo questionamentos para ela e eles queriam sinais. Queremos um sinal que você é de Deus. Né? Eles faziam muitas perguntas, isso demorou 3 semanas de inquérito. Chegou um momento que ela falava: em nome de Deus, eu não vim aqui para dar sinal nenhum para vocês. Mas me deem as armas, me deem um exército, me deixem chegar até Orleans, que eu os mostrarei o sinal por que eu vim. Ela não era de blá blá blá. Ela queria ação, ela queria fazer e acontecer porque ela tinha pouco tempo, ela sabia que ela tinha pouco tempo para viver, ela já tinha essa premonição. E aí continuaram muitos inquéritos, ela precisou passar inclusive pelo teste de virgindade para saber se as vozes dela eram verdadeiras ou demoníacas, porque médium de Deus é virgem naquela época. Né? As pessoas que não fossem virgens eram possuídas pelo demônio, e aí realmente ela estaria acabada. Então ela passou por mais esta provação de ser em público ali com a corte, tinha todo um paninho que segurava dava privacidade para ela, mas todos estavam ali na cena, acompanhando, as matronas vieram, acompanharam e comprovaram que ela era intacta. Aí realmente ela pôde assumir todo o exército. Levou um certo tempo para poderem também iniciar a cavalgada. Ela mandou e ordenou que fosse feito um estandarte, esse famoso estandarte de Joana d'Arc, bordado a ouro, feito em seda. Ele tem a palavra Jesus e Maria, onde estava gravado em um dos anéis que ela usava da infância dela, da adolescência. Tinha a figura de Jesus segurando o globo terrestre ladeado de espíritos, e tinha muita flor de lis, que é o próprio símbolo da França. Joana também tinha a premonição de que ela deveria usar a espada de Carlos Martel, que é uma personalidade muito forte da França, de
de 753, que ele batalhou, né, ele foi um dos primeiros a batalhar contra os infiéis, né, os muçulmanos, para salvar a Igreja Católica. Vejam que a França é um braço da espiritualidade em iluminar o planeta Terra, né? E nessa época, com esta espada, Carlos Martel defendeu o Papa. Joana teve a intuição, falou, olha, existe uma espada de Carlos Martel, era uma espada lendária, está enterrada na igreja de Santa Catarina de Ferbois, as vozes deram toda a orientação para ela, estava naquele local mesmo, atrás de um altar, encontraram milagrosamente esta espada, e aí foi criando todo um entorno sobre Joana. Ela era enviada de Deus, né? Já existiam as profecias, né? E ela ia dando cada vez mais informações. Os pobres a amavam desde o primeiro momento, né? Eles acreditavam nela, nas suas palavras doces que corroboravam cada vez mais sobre ser uma personalidade enviada de Deus. Os nobres tinham muita ironia, né? Ela estava sendo útil, seria útil se realmente verdadeiro fosse o linguajar dela, mas ela partiu. Aí ela partiu rumo a Orleans. E isto foi no dia 25 de abril de 1429. Olha quanto tempo vai passando e ela doida para batalhar. Ela precisava entregar logo essa coroa para o Delfim. E aí ela leva muitos víveres, né, muitos alimentos para aquela população que estava sitiada, não tinha mais o que comer, o pouco dinheiro que eles tinham eles gastaram em algumas fortificações para poder se defender, que foi meio falho, e eles tem uma passagem interessante que eles estão indo num barco, correndo no Rio Loire para chegar até o local, e o vento para. Aqueles soldados experientes querem mudar a rota, o trajeto, e Joana fala, não, as vozes já me disseram que o vento voltará e nós chegaremos em tempo. Eles ficaram muito descrentes, mas na realidade Joana acertou em mais essa profecia, o vento retornou no local determinado, eles pararam o barco e todas estas informações que ela ia tendo foram aumentando a credibilidade dela junto aos soldados. Muitos já a adoravam, mas aqueles de patente antiga achavam meio estranho uma menina que não sabia nada comandá-los. Né? Como que você vai ter uma pessoa que não tem experiência nenhuma comandando? Mas ela tinha uma orientação superior a tudo isso. E quando ela chegou no local, as pessoas a tinham já como uma mulher de grandes poderes. Todos queriam tocá-la, tocar o estandarte. Muitos levavam objetos para ela tocar. Quando ela achava graça, né, ela falava assim, olha, o mesmo bem que eu tocar é se você tocar. Toque você mesmo. Lembra daquela lição do início do livro dos médiuns, que ela diz, o orgulho? Ela não tinha orgulho de toda aquela pompa que ela ganhava, de todo aquele destaque. Ela sabia que mesmo se ela tocasse e de alguma forma uma energia maior estivesse lá, não era ela. Tem um outro fato muito lindo, não é, que uma criança estava praticamente morta, tida como morta, né, na frente da igreja, num desses dias lá em Orleans, e as mulheres chorando porque o filho ia ser enterrado fora da terra sagrada, né, não ia ser enterrado ali perto da igreja porque ele era pagão, não tinha dado do batismo. E as mulheres clamam para que Joana abençoe a criança e a traga à vida, para que ela possa viver no reino dos céus. Joana pega essa criança e vê que ainda existe um rastro de vida. E ela ora muito fervorosamente, pedindo a Deus que pudesse, se possível, dar alguns minutos a mais de vida para aquela criança, para que ela fosse batizada e ser enterrada depois num solo sagrado. E a criança, com toda aquela energia
que Joana vibrou e orou, a criança se mexeu, né? E chamaram rápido o padre, deu tempo de fazer o batizado, e logo segundos depois do batizado, a criança veio a desencarnar. Então Joana, na sua nobreza, não é, de maneira nenhuma assumiu o benefício de trazer essa criança à vida, porque ela sabia que a criança tinha vida. Ela apenas estava orando e pedindo que Deus fizesse aquele benefício. Mas as pessoas, na ignorância de consciência daquele momento, como nós ainda muitas vezes ainda somos ignorantes, julgamos que o poder está com a pessoa, e não que a pessoa é o veículo do poder maior. É gratificante, né, observarmos como Joana conseguiu acender nos franceses a centelha adormecida, abafada, o sentimento religioso e de amor e de esperança que começou a cobrir todos os corações daquela região. Eis que começam as batalhas, né? Já entregaram todos os víveres, Joana passou uns dias ali, e aí é 4 de maio. Eles vão começar as batalhas, mas não avisam Joana. Existe todo um preconceito com ela, né? E os soldados vão na frente iniciar a batalha no fortificado de Saint-Loup, e Joana fica sabendo depois, né? Ela acorda lá, estava descansando, acordou e fica sabendo que eles foram batalhar sem ela. Ela, muito furiosa, pega o cavalo, o estandarte dela e vai embora e dá bronca em todo mundo porque não a esperaram, não é? Eles não estavam, a batalha estava muito difícil. Ela começa a ter as vozes e começa a incentivar todo aquele exército, dizendo: avante, não temam, os ingleses não terão poder sobre vocês. Sigam em frente, né? Em nome de Deus nós vamos combatê-los e vencê-los. E aí isso foi dando uma força enorme, uma gana para todos aqueles soldados, que eles venceram a batalha muito rapidamente. Né? Logo no dia seguinte, no dia 5, era um festival, uma data litúrgica, né? Um festival religioso, e Joana ordenou que não iriam combater naquele dia. Né? Eles iriam orar, iriam confessar-se para que Deus os auxiliasse, dando forças a seguir todas as suas batalhas. É interessante nós observarmos neste mapa, né? Orleans estava bem no centro, você vê esse rio, o rio Loire, onde era a única dificuldade dos ingleses poderem ultrapassar esse rio para dominar o restante da França. E Orleans estava cercada de algumas fortificações. Saint-Loup foi uma delas, foi a primeira que foi dominada pelos franceses com vitória de Joana. E ela foi dominando um a um desses locais. Esses locais estavam já há 3 meses dominados pelos ingleses. E Joana teve um pressentimento, né, e ela confessou isso profetizou isso junto com os soldados, dizendo que em 5 dias eles iriam estar nas mãos e vencido todos os ingleses. Foi visto com uma grande cautela e às vezes até chacota a previsão de Joana, porque os soldados, os capitães mais experientes, julgavam que pelo menos 1 mês seria necessário de batalhas para que eles vencessem, se isso fosse verdade, né, toda aquela região, e dominar Orleans de volta para o Delfim Carlos VII. E as vitórias, né, elas se sucedem. Né, no dia 6 foram batalhar novamente, venceram e ganharam no forte de Saint-Jean-Blanc, depois tomaram também o forte dos Augustinianos, e no dia 7 ela tem um pressentimento, né, que vai ser ferida, e diz para os soldados: hoje correrá sangue do meu corpo. E eles estão lá, naquela batalha, indo para uma batalha final, forte, e num determinado momento Joana é golpeada por uma flecha que transpassa no ombro dela, uma ferida mortal. E ela é levada para o acampamento, e isso abate profundamente
todos os soldados, todo o exército, não existe médico naquele momento, não é? Então, enquanto um povo batalha, ela é levada para o acampamento, no alojamento, vai sendo tratada, um dos soldados oferece para ela um amuleto. Olha, Joana, segura esse amuleto porque eu já me curei numa batalha com ele. E ela refuta de imediato, sai disso, isso não é de Deus. Eu fico nas minhas orações. Mas ela estava morta, ela falou, o que vão fazer? Vai demorar muito para chamar um médico. Ela falou, voltem a batalhar, eu ficarei aqui. E nisso ela arranca com a própria mão a flecha que transpassou o ombro dela, começa a ter uma hemorragia muito grande, eles ficam muito preocupados, acreditando que são os últimos momentos de Joana. Ela pede que cuidem dela com azeite e toucinho de porco, que é o que eles tinham naquela hora, e fazem o curativo dela, e ela fala, vai, a gente se encontra depois. E ela desmaia ali durante as suas orações, e se passam 7 horas, e a França está perdendo feio nessa batalha, não é? E Joana está ali, se recuperando em oração, não é? E chegou o final do dia, os soldados estão indo embora, não tem condição, nós perdemos, vamos embora. Danois, que é um dos que acompanha, dá a ordem de recolher para retomar no outro dia a batalha, e quando eles estão voltando para o acampamento, eles veem Joana cavalgando com seu estandarte, e ela falando, vamos, avante, todos, sigam-me por amor à França, por amor a Deus, por amor a mim, sigam-me. Por mais que caiam ingleses dos céus, o Delfim terá a vitória dele no dia de hoje. E aqueles homens que já estavam há horas batalhando, né, alquebrados, reerguem uma força tremenda, seguem Joana e vencem a batalha. Muito lindamente. Né? Nisso é todo feito uma invasão, um dos soldados é morto, tem ainda mortes. Joana não gostava que matava, ela era muito piedosa. Né? Enquanto havia a batalha, ok, vamos matar. Acabou a batalha, ela recriminava e ordenava que ninguém maltratasse prisioneiros, que tivesse piedade com os ingleses mortos. Muitas vezes ela colocou a cabeça dos inimigos no seu próprio colo, consolando, orando com eles, e nesse momento também da mesma forma ela falou, não, chega de matança, deixa ele ir embora. E todos os ingleses, se não estavam mortos, né, ou se tornavam prisioneiros, eles fugiam e iam se refugiando todos em Paris, que já estava dominado também. E estava toda ligada com os ingleses ali. O forte da igreja muito estava em Paris, ali naquela época onde existia a universidade, e todos os intelectuais viviam por ali. Aí ela avista Glasdale, que é um capitão inglês muito famoso desde a Batalha de Azincourt, de 1418, uma batalha que massacrou a França, matando muitos nobres, porque os nobres participavam do exército, né, eram diferentes de Carlos VII, aquele boçal que ficava só parado nas festas. Os nobres iam, né? Danois, Duque de Alençon, que acompanhava Joana, estava ali, mas o rei não, ficava escondido, medroso ali, não ia. E nessa batalha de Azincourt, muitos nobres morreram. Foi uma batalha que ninguém sabe como que foi perdida, porque os franceses estavam em quantidade 4-1. Eram 4 franceses para 1 inglês, mas no final os ingleses massacraram, né, os franceses. Era um dia de chuva, eles estavam com armaduras muito pesadas, caíam e eram mortos como formigas pelos ingleses. E esse soldado estava lá, o Glasdale, o forte já estava muitas partes incendiada, e ele estava em uma ponte. Joana pede para ele, né, para que ele tenha piedade e se entregue, e ele vai subjugando Joana, humilhando, falando palavras impropérios, e ela fala, arrepende-te, diga a Deus que você se arrepende. E ele continua fazendo impropérios até que essa ponte desaba,
né? Naquele momento que ele começa a blasfemar Deus, a ponte quebra, ele cai dentro do rio e morre afogado. Né? Outras ocasiões também tem de Joana de orientar o próprio Duque de Alençon. Ela fala: sai desse lugar que vai vir uma bala aí perto de você. E aí, mas não deu 10 segundos, ele saiu daquele local, veio da catapulta do nada uma bola de fogo lá e caiu no local. Se ela não tivesse avisado, ele estaria morto. Então ela era orientada passo a passo pela espiritualidade, e isso ia dando cada vez mais ânimo do exército a seguir aquela menina que não sabia nada mesmo de exército, nem de segurar direito numa espada, a não ser para bater das costas das prostitutas e mandar embora dos acampamentos. Eles ficavam cada vez mais fascinados com ela. Ela ordenava muito que todos se confessassem, não é? Ela queria sempre todos muito fiéis. O desejo dela era criar um exército de Deus, porque o reino que ela estava entregando não era para o Delfim, mas sim para Deus. E essas batalhas eram sempre muito fortes e ela muito cordata, como era da região, da época. Ela escrevia cartas, ela ditava, ela era analfabeta, mas ditava cartas, depois seguravam na mão dela para que ela pudesse escrever o nome como assinatura. Ela enviava para os comandantes dos fortes, dizendo, né, olha, eu estou aqui em nome de Deus, eu peço que vocês se retirem do meu local, que é de direito da França, e peço que vocês retornem para a Inglaterra. Caso vocês não os façam, eu serei obrigada a batalhar, matar muitos de vocês. Estejam avisados. E ela ficava aguardando a resposta, que a resposta sempre era contra. Não é? Essa é uma das cartas originais que está nos museus da França. E Joana sempre mostrando esse espírito idoso de batalha e de vida para com todos. Hoje, muito lindamente, né, nós estamos no dia 8 de maio e nós estamos no dia desta grande vitória de Joana d'Arc, que é uma data muito emocionante. Quando eu fiquei sabendo depois, quando eu recebi o convite da palestra e nos estudos eu verifiquei a data, me tocou muito. Né? Porque foi nessa data que foi a grande virada da França. Né? E isso, quem sabe, de alguma forma, esta data, esta nossa conversa sobre Joana possa ser uma virada, né, revolucionária para a nossa alma, que de alguma forma sejamos tocados e possamos trabalhar de forma ainda mais amorosa, que todos nós já fazemos, não é? No nosso processo de reforma íntima, que seja não só uma reforma, mas uma grande revolução íntima para mudarmos e liberarmos todas as sombras que ainda vivenciam dentro de nós, que nós possamos trazer luz às nossas sombras a partir do dia de hoje. As batalhas continuaram, né? Nessa época, voltando para a nossa história aqui, tirando a parte, as batalhas continuaram. Joana manda avisar o rei, olha, prepare-se, vamos para Reims para ter a sua sagração, porque agora tem outras batalhas para serem feitas. E continuaram batalhas. Teve em junho, né, teve a batalha de Jargeau no dia 12, no dia 15 a batalha de Mont-de-sur-Loire, depois no dia 17 de junho outra batalha em Beaugency e no final uma batalha no dia 18 em Patay. Então foram tendo batalhas ainda e o rei foi encaminhando-se lá para Reims, que é a catedral aonde os reis franceses são sagrados. Todas as dinastias, né, mais de 10 dinastias foram todas sagradas na abadia de Reims, Sacré-Cœur de Reims. É um local muito lindo, é uma das catedrais góticas, é a segunda, se não a primeira catedral gótica mais perfeita de toda a humanidade, e a sagração não era um simples colocar de coroa, não é? Era um processo de entronação do rei como um intermediário de Deus. E é feita toda a preparação, demoraram
3 dias a preparação, o rei ficou muito chateado, né? Porque em 3 dias não dava para fazer a sagração que ele gostaria, não é? Com toda aquela pompa e glória, né? Precisaria ser algo mais simples. Joana tinha urgência que isso acontecesse porque ela queria unificar a França como um todo, não apenas dar a coroa do rei, né? Mas devolver o reino completo para ele. E foi feita essa sagração toda preparada na capital, onde os pais de Joana, inclusive, foram encaminhados para lá, muitos amigos, foi uma festa suntuosa, não do tamanho que o Delfim desejava, mas foi uma coroação, imagino, muito esplendorosa. A coroação se deu no dia 17 de julho, não é? De Carlos. Joana estava presente em um local de destaque, houveram muitas festividades, e nessa ocasião, logo depois, uns dias depois, no dia 31 de julho, em homenagem, em reconhecimento, é a palavra correta, a Joana d'Arc, o rei deu a ela e toda a família o título de Lis. Ela seria Joana de Lis, conhecida, e toda a família dela foi conhecida como Jacques de Lis, Isabelle de Lis. Todos os irmãos ganharam inclusive um escudo que foi desenhado pela corte, com a representação das flores de lis que representam a França, a coroa que ela auxiliou e a espada das batalhas. Houve uma concessão de uma imunidade tributária a todos os moradores de Domremy, também em reconhecimento aos feitos de Joana. Joana diz para o rei nessa ocasião: me aproveite bem, pois eu só tenho mais um ano de vida. Utilize-me para a total libertação e pacificação da França, porque em breve não mais estarei convosco. Um espírito maravilhoso, um espírito extraordinário, que ciente do seu curto espaço de tempo de vida, ainda pedia mais serviço. Ela era enviada para solucionar todos os entraves críticos que estavam ocorrendo ali na Idade Média. Naquele momento era necessário a batalha. Às vezes as pessoas questionam, mas se ela era enviada de Deus, era para salvar a coroa, instituir um reino para que realmente houvesse uma evolução de toda a humanidade, por que Deus não fez de outra forma? Ele não fez de outra forma, obviamente, na sua grande sabedoria, porque não existia outros meios. O homem daquela época medieval era bruto e queria sangue. Não tinha como chegar com uma bandeira branca e falar: vamos parar. Joana até tentou fazer isso, ela escreveu as cartas, mas foi renegado, precisava ser através da força. Gandhi, num outro momento da vida, muito mais próximo de nós agora, aqui vivendo, sim, ele solucionou questões do domínio também da Inglaterra, agora sobre a Índia, de uma forma menos violenta, com mais uso da paz. Mas naquele momento de Joana, pegar nas armas era o essencial, era o importante. E nos questionamos também muito nessa hora: quantos de nós, se tivéssemos a orientação espiritual dizendo que iríamos viver um ano, se nós iríamos assumir novos trabalhos? Ela tem uma atitude exemplar, a atitude do verdadeiro espírita, aquele que se coloca a serviço da obra do Pai a qualquer custo. Muitos de nós, certamente, recuaríamos. Não, só vou viver mais um ano? Eu vou ficar na minha casa, eu já tenho certas economias, dá para viver, eu não vou mais fazer nada. Ela, pelo contrário, foi e seguiu e fez tudo acontecer, porque ela olhava a vida com os olhos da alma. Ela via a vida, enxergava a vida como uma fração de segundos na eternidade, como na realidade é. Esse processo material da vida que se tem é muito rápido. Ela morreu com 19 anos, batalhou apenas por 2 anos. Então, dos 17 aos 19,
menos do que isso, né, porque ela ficou mais de um ano encarcerada, passando por todo aquele martírio das condenações antes de chegar na fogueira. Então é tudo muito rápido. E ela olhava pela eternidade e ela falava: por favor, me aproveite, eu estou aqui ao seu serviço. Vamos unificar a França e fazer tudo o que é necessário para Deus, porque ela sabia que a história continuava. A sagração total de Joana sem a coroa já existia, não é? Ela já era aclamada por todo o exército e todo o povo. Após a coroação, o rei retorna, agora rei, não é? Retorna a Chinon. Eles fazem algumas visitas em algumas cidades para ser ovacionado, mas ele não gostava muito disso, de estar com o povo. Não é? Joana continua batalhando, ainda em 15 de agosto tem a batalha em Montpellier, que os ingleses novamente perdem, fogem lá para Paris, mas o rei, depois de toda essa coroação, ele fica deslumbrado, não é? E volta para a corte para viver aquela vida de festins, não acompanhando nem dirigindo as cidades, né, para reforçar os laços com toda a população. E vendo isso, aquela burguesia e toda a corte começou a se tornar cada vez menos encorajada junto à coroa. Né? Eles não enxergavam no rei nenhuma garantia de futuro e não queriam de maneira nenhuma se comprometer com o seu nome. Né? Tanto o povo quanto os nobres estavam desmotivados pelo comportamento de Carlos VII. Todos estavam muito prestes a abandonar o rei, vistos que ele próprio, né, já havia se abandonado e se encastelado lá em Chinon, de volta àquela vida fútil da qual Joana teve tanto empenho em tirá-lo. Mas Joana não, Joana continuava ali, forte, firme, ocupando o seu papel de líder e de entusiasta. Ela estava sempre à frente do exército, transmitindo a força e a segurança necessária para as batalhas que continuavam acontecendo. Essas batalhas aconteciam mais pelo próprio amor de Joana em estar trabalhando na obra de Deus, porque o rei cada vez mais oferecia menos recursos financeiros, menos armas e menos homens para batalhar. Né? Até que em 8 de setembro, Joana foi ferida em uma batalha em Paris. Ela recebeu uma flechada na perna, ela não percebeu que foi flechada, continuou dando ordens para os soldados avançarem na invasão. Eles estavam perdendo, não estavam conseguindo. Ela gritava: cadê os homens? Cadê as armas? E os comandantes do lado dela disseram: o rei não mandou. Não, eu quero meus 10.000 homens que eu pedi. Não, o rei não mandou. Eu quero as armas que eu solicitei. Não, o rei não mandou. E eles perderam essa batalha. Né? Joana estava totalmente incorporada, não é? Espiritualmente falando, no avanço, na vitória que ela queria. Mas eles perderam. Né? Visto isto, o rei, no dia 10, sabendo do ferimento de Joana, ele suspendeu a guerra. Ele não queria mais guerra, porque os próprios ministros dele lá da corte queriam que ele fizesse acordo, né? Porque gente nobre faz acordo, não briga. E o rei, aí no dia 21 de setembro, dissolveu completamente o exército. Joana estava inconformada com isso, né? Porque ela ia precisar viver na corte, que foi onde ela foi fazer. Ela foi viver na corte. O exército foi dissolvido. Ela ela fazia parte daquela burguesia naquele momento, mas ela continuava com o próprio soldo dela, com os valores que ela recebia, ainda fazendo algumas batalhas, algumas vistorias nas regiões, porque o interesse era totalmente entregar o reino da França para o rei. Foram 8 meses dessa vida cheia de ócio na corte, né, onde Joana foi forçada a viver. Ela fazia algumas batalhas, ela ia até alguns locais para fazer vistorias. Existe até uma
algumas cogitações que o rei flertou com Joana, quem sabe uma possibilidade de matrimônio ou não, não se sabe, né, mas porque não que ele amasse Joana de maneira nenhuma, né, ele queria apenas ter ela junto, porque ela tinha muito prestígio, né, e ele não era tão prestigiado. Então ele queria estar, mas Joana certamente sabia das intenções dele, foi orientada das intenções dele e de maneira nenhuma aceitou qualquer tipo de assédio ou convite dele. Dessas vistorias que Joana fazia, ela foi para Compiègne e vistoriar locais. Era muito comum isso, né? Os inimigos, um ia na região do outro para averiguar o que está fazendo, quais são os pontos estratégicos onde eu posso atuar. Isso era, provavelmente Joana chegou no dia 22 em Compiègne, para poder verificar como estavam as oportunidades de embate. E as vozes avisam ela, olha Joana, você vai ser capturada antes do dia de São João, né, que São João era dia 24, comemorado lá na França, igual aqui, não é? E ela está atenta a tudo isso, mas ela segue a missão de verificar, continuar trabalhando a serviço da conquista do reino e da unificação completa da França. Mas, numa dessas visitas, não é? Fortuitamente, os ingleses conseguem capturá-la da maneira mais simples possível, sem nenhuma gota de sangue. Eles fecham um dos portões da região lá de Compiègne. Parte dos soldados, eles já estavam indo embora, né? Os franceses estavam indo embora, boa parte do exército já havia passado pelo portão, mas eles baixam o portão antes que Joana consiga transpor. E um dos soldados ingleses pega Joana pelo braço, a derruba do cavalo, todos amontoam em cima dela e vira um alvoroço, né? Porque os soldados querem voltar para defender e resgatar Joana, e não tem como, porque está fechado, ela não oferece resistência nenhuma e é presa. Dessa forma, Joana é capturada pelos franceses aliados aos ingleses e levada para o castelo de Bullier, onde ela vai ficar presa por um período como prisioneira de guerra. Ela sabe que de alguma forma vai haver um resgate, não é? Ela é uma prisioneira diferenciada, não é? Mas não tem nada disso. O rei não tem dinheiro e ignora completamente esse processo de prisão. Ela tenta fugir por uma das frestas que tem nesse castelo, mas ela é pega, daí ela é encaminhada para o castelo de Beaurevoir, o castelo do conde de Luxemburgo, e lá ela é acolhida pelas duquesas, né, de Luxemburgo, de Ligny, que reconhecem em Joana a ligação espiritual que ela possui com Deus e tratam Joana de maneira muito cordial. Ela não fica em masmorra, em quartinho, não. Eles dão um quarto de hóspedes para ela. Joana fica acompanhada 24 horas por essas senhoras que oram juntas, pedem orientação, e Joana vai sempre de uma forma muito triste, não é? Porque ela sabe que vai ser resgatada, mas ela está com essas senhoras esperando o momento de retornar para a França. Mal sabe ela que os ingleses estão juntando dinheiro ali para comprá-la antes do próprio rei. O rei não iria de jeito nenhum e não fez nenhum esforço, porque ele já tinha o que queria, a coroa. O restante foi Joana quem quis fazer as batalhas, ele queria os armistícios, né, todos os acordos entre nobres, que não se conseguia nada. Os acordos que se conseguiram simplesmente fortificaram ainda mais os ingleses, que foram criando mais soldados e mais armamentos, cuidando toda aquela região, tanto de Compiègne como de Paris, e Joana presa ali totalmente, até que os ingleses chegam e compram Joana da burguesia francesa.
Joana é vendida por 10.000 libras de ouro e é encaminhada para a capital da Normandia, Rouen, aonde está todo aquele clero furioso, não é? Porque Joana humilhava-os, tomando uma menina, né, uma fedelha de 18 anos, tomava a região deles, matava milhares de soldados, entregou a coroa da França para o rei Carlos VII. Então, o próprio rei da Inglaterra queria a destruição completa de Joana. Os bispos também, encabeçados pelo bispo de Rouen, que era o bispo Pierre Cauchon, ele tinha um ódio mortal de Joana e foi quem processou ela e conduziu todo o julgamento no sentido de incriminá-la e encontrar crimes onde às vezes até nem existiam. Foi mais um ódio do que algo real que estava acontecendo naquele momento. Chegando em Rouen, ela continua ouvindo as vozes que dizem para ela ter calma, que ela será resgatada, e dizem algo muito interessante: receba tudo de bom grado, Joana. E Joana recebeu tudo de bom grado. Parece que ela já tinha a lição do controle emocional e da resignação totalmente formado dentro da alma dela. Ela, de maneira nenhuma, brigava, esbravejava, ela respondia da forma mais cordial e concisa a tudo que foi perguntado para ela durante os julgamentos. O que não era para ser respondido, ela falava: passe adiante. Quando ela já havia respondido muitas vezes aquela mesma questão, ela dizia: já respondi, vá buscar nos inquéritos de Poitiers, que foi aquele primeiro inquérito antes dela ganhar as armas e começar o combate. As vozes estavam a todo momento ao lado dela e ela se excitava com isso porque estava agradando a Deus, fazendo a própria obra que ele havia pedido. Então, depois dela ter ficado cativa 2 meses com os condes de Luxemburgo, ela passou mais 2 meses, né, já eram 7 lá na Compiègne. Depois ela ficou mais 2 meses em Rouen, presa de dezembro até fevereiro, quando foi o seu primeiro julgamento. Então, de dezembro até 21 de fevereiro, todos os juízes ficaram buscando argumentos de culpabilidade de Joana para fazer um primeiro julgamento. Esse julgamento foi feito a público, houve um grande alvoroço, porque muitos dos participantes não concordavam com a justiça que estava sendo feita, inclusive muitos dos padres não concordavam, sabiam que isto era contra, e Pierre Cauchon e outros bispos veementes ligados à parte inglesa começaram a partir de então fazer os outros julgamentos em segredo, né, em fechados, sem o público, e muitos desses padres foram retirados, encaminhados para a prisão e inclusive assassinados para que não trancassem o processo que eles estavam em andamento. Joana estava sempre acorrentada nas mãos e nos pés. À noite ela dormia acorrentada na cama onde ela ficava. Estava numa cela guardada por 5 homens da pior escória possível, que a humilhavam, xingavam, socavam. Ela era espancada muitas vezes. Ganhava pouquíssima comida, apesar de que ela não era mesmo de comer. Nas batalhas, olha que coisa mais linda, né? Ela ficava 4, 5 dias com aquela armadura pesada, sem tomar banho. O francês já não toma muito banho, né? Mas batalhando, né? E com aquela armadura toda pesada durante 5 dias, às vezes ela se alimentava de uma fatia de pão. Então a comida não era tanto a questão, mas ela ia sendo minada, as forças físicas, por toda a pressão, todo o estresse do inquérito, e ainda ficar o restante do tempo junto com soldados que a humilhavam a todo momento. Ficavam 3 dentro da cela e 2 fora. Todos gente cruel
né, odiava e forçava ainda mais toda aquela pressão, e o único alento dela eram as vozes que diziam: recebe tudo de bom grado, você será salva. O segundo julgamento de Joana se deu no dia 10 de março de 1431. As perguntas eram constantes e muito fortes. Conforme ela recebia a pergunta e começava a responder, se o padre ali não gostava muito da resposta, ele começava uma outra pergunta antes dela finalizar, e mesmo se ela estava falando, já havia terminado, logo em seguida vinha uma outra contestação. Então era uma pressão muito forte, né? Muitos deles perguntavam, né, qual o idioma. Eles queriam saber minúcias, questões mínimas para poder encontrar uma brecha para poder condená-la. Mas Joana, como era divinamente orientada e uma médium muito centrada, ela tinha a resposta certa e concisa, não tinha blá blá blá, era perguntou, respondeu. Então eles perguntavam do idioma das santas, eles queriam saber como que a santa falava, e Joana respondia: elas falam melhor que você. Então eram respostas que não davam margem para outra interpretação supersticiosa para levá-la a cabo como feiticeira. Perguntavam sobre a crença de Deus, se ela cria em Deus. E ela falava: na verdade, eu creio melhor que você. E isso ela respondeu para o bispo Pierre Cochon. E isso ia enfurecendo cada vez mais esses homens que não viam a hora de vê-la totalmente acabada. E teve uma pergunta muito capciosa no meio dessa história, que perguntaram se ela estava na graça de Deus. E essa era uma pergunta que, se ela dissesse que estava, ela iria mostrar uma superioridade, inclusive, a deles, né? se achando demais para se sentar do lado de Deus. E se ela dissesse que não estava com a graça de Deus, ela estaria confessando que estava em posse demoníaca. Então ela respondeu: olha, se eu não estiver na graça de Deus, que Ele me coloque lá. E se eu estiver, que Deus me mantenha. Porque eu seria a pessoa mais triste do mundo se soubesse que não vivo na graça divina. Então ela tinha uma sabedoria de alma fantástica. E eles cada vez ficavam mais raivosos porque não conseguiam pegar respostas dela. E muitas vezes ela brava, né, brava internamente, né, de estar sendo injustiçada, ela dizia: vocês tomam todo o cuidado, né, para anotar o que é contra mim, mas não registram nada que é ao meu favor. Porque o bispo dizia, né, o Cochon dizia: isso anota, isto não anota. E mesmo que depois que terminava o interrogatório, eles passavam algumas palavras ali, eram revisadas para que fosse de acordo com o que eles quisessem. Imagino aquela menina de 19 anos, por mais fé, né, que existisse nela, existia medo. Né, e o medo dela era de morrer queimada. Né? Ela sabia que Deus estava do lado dela, mas ela não queria ser queimada. Ela chegou a confessar dizendo que ela preferia que a cabeça dela fosse cortada 7 vezes do que o corpo ser queimado. Ela dizia: o meu corpo puro ser consumido pelas chamas, ai meu Deus, o que eu fiz de errado para conseguir isso? E ela era muitas vezes instigada, né, para dar medo a ela. Eles falaram: olha, você vai para a fogueira. Né, e nós vamos lhe torturar. Ela falou: vocês podem me torturar o quanto vocês quiserem, vocês não vão tirar nada de mim, e caso eu fale algo contrário ao que eu estou dizendo aqui neste julgamento, será por força e não pela minha verdade. Mais um terceiro julgamento ainda continuou, aí no dia 27 de março, depois de quase 10 dias, não é, para poder condená-la e forçá-la e pressionar. Joana dizia para o bispo, né, ela disse para o bispo Cochon, numa das perguntas, ela falou: olha, eu tenho mais medo de cometer uma falta dizendo algo que desagrade as vozes do que não lhe responder. Porque eles queriam que ela respondesse, e ela não jurava nada. Ela falou: eu não juro, eu falo em nome de Deus.
Ela não colocava a mão na Bíblia para julgar. Ela tinha certeza da verdade dela e não queria ser questionada ou subjugada nesse momento. Muitas vezes, e o principal, da roupa dela novamente, de ser masculina. Ela dizia que as roupas dela não afligiam a alma. E as roupas femininas, ela só colocaria caso fosse de agrado a Deus. Caso contrário, não as usaria. Joana é muito forçada, e ela falava que a única coisa que ela tinha medo de verdade era ser traída. A traição era o único medo dela. Questionada, inclusive, se Deus... Eles chegaram ao cúmulo de perguntar o que ela sabia, né, do quanto Deus odiava os ingleses, por ela ter feito e comandado todos os exércitos. Ela disse para eles: do amor ou do ódio de Deus pelos ingleses eu nada sei, mas eu sei muito bem de que todos eles serão expulsos da França, com exceção daqueles que virão a morrer aqui. Então ela sempre era intuída divinamente a dar a resposta certa, que eles sabiam que era uma resposta verdadeira, mas que não a comprometia. Mesmo assim, nesse dia 27 de março, no dia do julgamento, eles escreveram uma súmula com 70 artigos culpando Joana. Desses 70 artigos, eles foram encaminhados depois para os superiores, e em 12 de abril foram deliberados 12 artigos de culpabilidade de Joana. Mesmo assim, ela ainda era culpada. Passaram um funil ali, porque muita coisa era repetida, mas ainda ela era culpada com 12 artigos. E no dia 16 de abril, os bispos não aguentavam mais tudo isso. Aí levaram para ela um alimento, entregaram um peixe e ela sofreu intoxicação alimentar. Esse peixe estava podre ou estava com algum veneno ali dentro para matá-la. E quando os ingleses souberam, ficaram muito bravos com todo o clero que se uniu em esforços para que Joana sobrevivesse, porque uma morte esquecida e fechada dentro de uma prisão não seria o que eles desejavam. O importante ela era publicamente ser humilhada, provavelmente na fogueira, para que todos vissem o que acontece com quem não segue as palavras de Deus e é contra o próprio governo da Inglaterra. Mas com um organismo tão fortificado que Joana tinha do seu próprio alimento espiritual, poucos esforços foram necessários para que, em questão de dias, Joana já estivesse novamente recobrado a consciência e continuado a sua vida até o final. Em 2 de maio ainda tem mais uma condenação, mais um julgamento, né? Antes de tudo, Joana continuamente ainda é ameaçada de tortura, inclusive um dos duques da Borgonha tenta estuprá-la, divinamente ela é protegida, e isto não ocorre para macular a própria pureza dela, e no dia 23 de maio de 1431, aí sim, Joana é declarada culpada, e ela é levada num cemitério de Rouen, para que publicamente isto seja dito e mostrar toda a soberania do clero, para que ninguém faça da mesma forma. Né? Basicamente, né, estas acusações diziam que Joana era cismática por ela ter desobedecido à igreja, ignorante e herética por ter recusado o símbolo da igreja como santa, como una, a igreja católica, não a igreja de Deus, porque ela dizia que ela respondia sim a Deus, mas aos homens ela se calava, porque ela não respondeu do jeito que eles queriam. Não é? Ela também foi acusada de apóstata por ter cortado o próprio cabelo e ter adotado as vestes de homem,
por ser mentirosa, por ser adivinha, porque ela tinha suas premonições, né? E diziam eles que as premonições dela não vinham de Deus. Ela era veementemente suspeita por heresia e ela errava na fé, por dizer-se que estaria um dia no paraíso. Então eles não tinham muito o que falar, né, mas criaram ali uma súmula para poder condená-la, e nesse momento da condenação era a última forma dela poder negar, que eles queriam que ela negasse as vozes. E aquele estresse mental que ela vivenciava, um dos padres que a acompanhava, ela sempre teve 2 padres que acreditavam nela e foi permitido que estivessem ao lado dela durante todo o julgamento. Um desses padres disse: Joana, por favor, assina um documento abjurando tudo o que você já disse, porque é muito grave essas acusações que estão fazendo sobre você. Ela nega, ela fala: não, não posso, é verdade tudo o que eu falo e tudo o que eu disse, nada foi contra o que as vozes disseram que Deus me orientou a dizer. Ele falou: mas Joana, é muito grave as acusações e você periga de morrer. É melhor você ficar numa prisão perpétua, ser cuidada ali, do que morrer. E ela não queria morrer queimada mesmo, ela sabia que ia doer, era uma humilhação muito grande, e naquela pressão, os padres xingando, chamando-a de herética, de mentirosa, dizendo que nunca ela entraria no reino dos céus, e o outro padre, o que a amava e a aceitava, dizia para ela salvar pelo menos a vida dela, para ela poder de alguma forma, de alguma sorte, um dia mostrar a verdade. Ela ali, toda estressada, ela faz um X lá no papel e diz: não, realmente o que eu disse não é verdade, eu aceito ir para a igreja, para a prisão da eclesiástica e ficar lá perpetuamente pensando em tudo o que eu fiz. Aí ela volta dessa forma para o cárcere, aonde ela vai ficar mais uns dias presas. Ela vai ficar pensando e refletindo, muito triste, sobre aquela assinatura, aquela abjuração, porque ela não queria desagradar de maneira nenhuma a Deus, nem a sua missão que ela empenhava de forma tão nobre. Infelizmente, todo este julgamento foi uma farsa, né? Porque ela não estava na prisão correta. Ela deveria estar realmente desde o início numa prisão eclesiástica, contando e falando. E ela, durante muitas vezes, ela informou os juízes de que eles deveriam tomar cuidado com o que eles estavam fazendo, porque a condenação eles estavam dando não a ela, mas a eles mesmos pelos próprios atos. Então ela já alertava eles sobre o livre-arbítrio e sobre tudo o que iria recair sobre eles numa lei de ação e reação. Joana tinha a visão ampla de tudo o que acontecia. Ela falava para eles: você diz que é meu juiz, mas eu sei que não o é. Tome cuidado para não julgar erradamente, pois se coloca em grande perigo, e o notifico sobre isso, de modo que o nosso Senhor irá castigá-lo, e eu terei feito o meu dever de alertá-lo. Olha a sobriedade desta alma grandiosa, meus queridos irmãos. Acompanhada daqueles bárbaros homens que cuidavam da sua cela, ela foi ainda mais espancada, né, teve as vestes rasgadas, tiraram dela, porque ela vestiu, né, a roupa feminina, ficou por um tempo ali muito triste, refletindo, e sob todo uma submissão daqueles homens, né, eles caçoavam dela, batiam, escarravam nela, uma cena deplorável, aquela moça toda ensanguentada, eles rasgaram a roupa dela e a deixaram nua. E ela, no dia 27 de maio, totalmente ultrajada, para cobrir os pudores da roupa dela, ela veste a roupa masculina que eles deixam jogado lá na cela para ver, vamos ver se realmente ela vai manter a abjuração dela, dizendo que não vai mais vestir as roupas de homem. Mas ela já estava refletindo muito sobre todo o que ela havia dito e assinado, né? E comentou
não é? Depois da abjuração, que através dos santos Deus a havia informado da grande tristeza da traição que ela havia cometido, que para salvar a própria vida, ela traiu a Deus, fazendo assim perder-se. E foi um momento, um lapso da mente dela. Mas mesmo assim, ela diz que as vozes desde então disseram que o que ela fez era um grande mal, em declarar que ela havia abjurado, que as vozes não eram de Deus. E aí ela pede, quando os padres chegam e falam: olha, você recaída, colocou a roupa de homem, ela diz: eu quero que revoguem tudo o que eu disse nessa quinta-feira, que era aquele dia da abjuração. Eu fiz essa negação por medo, porque tudo o que eu disse até então é verdade. Aí foi um grande alvoroço, porque Joana estava como recaída. Se ela havia sido condenada e assinou um papel dizendo: eu concordo que eu seja condenada, mas aquelas vozes não existiam, eu não vou mais falar sobre isso, eu vou agir e me conduzir corretamente como a igreja me pede. Nesse momento, quando ela vestiu a roupa dos homens, ela negava o próprio perdão que ela estava solicitando da igreja. Era a chance que eles tinham de poder condená-la. Fechando a porta, o bispo fala: agora nós a temos, ela é nossa. Festejando, não é? Tudo o que eles tanto esperaram durante aqueles meses de dezembro até maio, para poder dar fim e cabo àquela mulher. Condenada a herege recaída, não é? Lembram daquele dito de Deuteronômio, da roupa do homem e da mulher? Foi a única questão que eles puderam realmente alegar, e foi o que a levou ao martírio, né? Ela foi vestida com as roupas dos condenados, né? Aquela batina branca, o chapéu cônico, escrevendo todos as culpas dela, e ela foi encaminhada numa carroça para se dirigir ao velho marché, né, o velho mercado de Rouen, onde mandaram fazer uma pira imensa para ela ser queimada sob os olhos do público. Havia um grande exército inglês para evitar contendas, apesar que o silêncio era absoluto, diferente das outras cremações de feiticeira, que era uma gritaria, as pessoas atacavam pedra no condenado. Em Joana existia um silêncio, né? Havia o patíbulo dela, onde seria queimada, o outro patíbulo onde todo o clero se assentou, e Joana foi encaminhada para lá pela carrocinha, onde ela foi colocada, e ela dizia, né, de uma forma muito triste, né: Rouen, que era a cidade, né? Eu vou morrer aqui. Ai, Rouen, eu temo que terás de sofrer amargamente pela minha morte, porque era errado o que estavam fazendo, né? Ela estava lastimando tudo o que estava ocorrendo naquele momento. Chegando no patíbulo, colocam na roupa dela enxofre e querosene, né, para facilitar a queima. Leem um dos bispos, leem um sermão absurdo, humilhando-a ainda mais, de maneira execrável, não é? E ela, paciente, seguindo tudo isto, ouvindo e orando. Ela já estava totalmente fora, ligada com a espiritualidade, sabendo que aquilo era errado, se era o que eles queriam, né? Muitas pessoas choravam durante aquele momento do público. Ela pede para um dos padres que a acompanhava buscar um crucifixo, porque a última imagem que ela queria ter desta vida era o amigo dela, Jesus. E isso foi atendido, ele correu, foi buscar numa igreja um crucifixo e ficou ali no tempo dela. Um dos soldados fez um crucifixo pequeno com uns gravetos ali e amarrou junto com a roupa dela, atearam o fogo, e ela, na sua caridade imensa, vejam, né, aquilo demorou, fizeram uma fogueira tão grande que demorou um tempo até realmente chegar no corpo dela. E ela disse para o padre que estava segurando o crucifixo, ele estava muito próximo dela:
e ela fala: Padre, eu agradeço-lhe imensamente por me confortar, mas se você não deixar agora esse patíbulo, você será queimado junto de mim. Né? Porque ela estava acompanhando o fogo chegar e o padre orando junto com ela com tanta piedade não percebeu. Ele desce e fica ali e as labaredas começam a chegar nela e vão envolvendo o seu corpo e todos consternados, e aí ela começa a falar em voz muito alta, não é? As minhas vozes vieram de Deus, eu não fui enganada, e tudo o que eu fiz foi por ordem de Deus. E aí as pessoas realmente entraram em choro, porque a pessoa, naquela situação, sendo consumida e ainda se segurando na verdade de que vivenciou, dizem que nessa hora até vários padres ali choraram, né? E sendo consumido todo o corpo dela, numa última voz, quando tudo estava sendo quase consumado, as últimas palavras dela foram: Jesus, Jesus! E nessa hora, diz o povo, existe a lenda de que viram, e podem ser que tenham visto mesmo de uma forma espiritual, uma pomba branca saiu daquelas labaredas e voou para o alto dos céus. Nessa hora estava tudo consumado. O bispo Colchon ainda pediu para o carrasco afastar um pouco as labaredas para que todos vissem, né, aquele corpo sendo consumido por total pelas chamas. Era uma forma de mostrar que nada restara daquela mulher, e ficou ainda alguns dias ardendo todas aquelas chamas para que nenhuma cinza sobrasse para a veneração futura. Diz a lenda que o coração de Joana continuou intacto, e mesmo assim todas estas cinzas da fogueira e de Joana e esse coração chamuscado, mas ainda intacto, foi jogado dentro do rio Sena, e lá ainda está, levando forças e luzes para toda a França e todas as almas que ali viveram e ainda vivem. No local do antigo mercado, aonde Joana foi queimada, ergueu-se depois dos séculos uma linda catedral, uma catedral moderna, e não poderia ser diferente, linhas muito arrojadas e revolucionárias, como Joana foi, e lembrando labaredas, não é? Aonde a memória dela é mantida até hoje, e no local exato aonde foi levantado o patíbulo e Joana sofreu o seu martírio final, ergueu-se um monumento com um pequeno jardim com flores vermelhas e amarelas, mostrando toda a vergonha que se tem por aquele ato, aonde marca a fogueira de Joana e dando a exata informação para que as pessoas possam visitar e relembrar dessa data. O que sobrou de Joana, de relíquia, física nenhuma, o que se tem dela é um dos anéis que ela havia dado para um soldado durante uma batalha, em alguma homenagem que ela fez pelo bom encaminhamento durante a guerra. Esse anel está escrito Jesus de um lado, Maria do outro, e temos uma figura da personagem que foi desenhado na ocasião e está em um dos documentos daquela época em que Joana ainda vivia. Esta é a única imagem que se tem de Joana d'Arc. A título de curiosidade, né, nós temos, depois de 20 anos, a abertura de um processo de reabilitação de Joana d'Arc. Foi colocado esse nome, mas na história nós temos esses processos como um processo de anulação da condenação, processo de justificação e até de absolvição. Isso foi feito entre 1450 e 1457. Mais de 140 pessoas que viveram com Joana, entre civis e militares, foram ouvidos. A mãe dela, inclusive, foi ouvida. Nós sabemos muitos relatos sobre o cotidiano de Joana, lendo sobre este processo de reabilitação. E era muito interessante para o
rei, que isso fosse em efeito, porque ele não queria de maneira nenhuma estar ligado a uma pessoa, a coroação dele, estar ligado a uma pessoa que foi condenada à morte ou que estivesse em alguma possessão demoníaca. Existe todo um processo político nisto, inclusive seguindo em sua beatificação em 1909, onde fizeram vários estudos e 3 freiras foi comprovado milagres, não é, de cura de cânceres e úlceras. Ela foi beatificada e canonizada finalmente no dia 16 de maio de 1920, aonde ela tem a sua data litúrgica no dia 30 de maio. Com essa finalização, o caminho estava aberto. Joana já havia aberto todo o caminho da unificação da França. Depois houve, em 10 de dezembro de 1435, um tratado assinado pelos borgonheses que se alinhavam novamente à causa francesa, pondo fim à guerra civil. Até ainda houveram mais alguns embates, mas foram sem tanto sangue, até que em 1453 a Guerra dos 100 Anos terminou na cidade de Castillon. Aí até aquele duque de Orleans, que ficou preso durante 25 anos em celas inglesas, voltou para a França, e aí a França segue o seu caminho, em 1789 teve a Revolução Francesa, que foi uma intensa agitação social e política, criando um colapso da monarquia absolutista durante 3 anos, porque Joana trabalhou, porque na época ela não brigava pela coroa, ela brigava por uma nação, mas com toda a fomentação da própria consciência dos seres, veio toda uma mudança do ser humano, e em 1800 surgiu o iluminismo, aquele movimento intelectual de ideias, onde espíritos de artistas, de escritores, de revolucionários vieram mudando completamente a mentalidade do ser humano, do francês em especial, com o lema da igualdade, da liberdade, da fraternidade, que abria o campo verdadeiro para a terceira revelação na vinda de Kardec. Kardec, daí em 1857, depois de 50 anos do iluminismo, ele publica pela primeira vez o Livro dos Espíritos. A França foi sempre o país escolhido para ser uma nação livre de opressão, justamente por isto. De maneira nenhuma seria possível trazer uma nova ideia sobre a espiritualidade num país sob a opressão. E Emmanuel nos comenta muito disto no Caminho da Luz, onde ele mostra a trajetória da evolução e do progresso da humanidade, onde cada civilização vem trazendo benefícios e abrindo caminhos para as futuras gerações. Sabemos que toda essa preparação do orbe, com a vinda dos profetas, relatado lá no Velho Testamento, criaram o campo ideal para Jesus, para Jesus poder ser entendido por algumas pessoas. E o caminho foi aberto depois aqui com Kardec para novas pessoas terem outros entendimentos. Foi um crescente de consciência de cada ser. E a França, esse braço total que já no início do século ajudou a cristandade a existir, dando as primeiras terras para os papas criarem aquele Estado do Vaticano, continua o seu trabalho e continuou dando a Kardec a terra própria para poder escrever e propagar as ideias do Cristo no mundo novo. Em verdade, a pátria francesa nasceu do coração de uma mulher, da sua ternura, das suas lágrimas e do seu sangue, que dela foi derramado por todo o povo francês. Sem Joana, certamente não haveria pátria francesa, e foi necessário que essa virgem sofresse supliciada, para que mais tarde todos pudessem desfrutar dos benefícios de pertencer à grande França. Joana é o símbolo
do povo por ser camponesa inculta. Ela é símbolo da pureza por ser virgem e símbolo patriótico por ser mártir, né? O relato de Joana vale pela sua capacidade de encarnar uma nação e saber do futuro ainda que viria até ela. E pensando nesse futuro, não é que nós vemos as pessoas e todo o que se faz, a gente se pergunta quem foi esse espírito na lei das reencarnações para de tal monta se doar amorosamente como também um cordeiro, porque Joana é tida por muitos historiadores e por muito do povo da França como o Cristo da França, em comparação a toda a paixão que ela viveu em semelhança à paixão do Cristo. E todos eles ainda se condoem ainda mais, porque Joana era uma menina que com 18 anos foi aprisionada e sofreu todo o suplício vindo a desencarnar de forma tão triste, tão lastimável pela fogueira. Nós nos perguntamos, não é? Quem seria essa mulher no passado? Que espírito esse de feitos tão grandiosos, muitas vezes citadas, não é, nas histórias, poderia ter sido Joana? Quem foi Joana no passado? Você já se perguntou sobre isso? Sim, Joana foi Judas Iscariotes. Tantas semelhanças nos passos, certamente não são mero acaso. Tanto amor na obra de Deus também não é mera dedicação. Esse Judas que ainda hoje, em determinadas datas, ainda muitos açoitam e queimam, representados em bonecos de pano, é Joana, esse nosso amigo, irmão, protetor, Judas, nascido em Iscariotes, que como todos nós, né, evoluiu de uma maneira grandiosa, né, e se lapidou em sucessivas reencarnações na sábia lei universal do progresso do ser imortal impingido por Deus. Judas, na verdade, nunca desejou que seu querido amigo e mestre Jesus fosse morto. Judas, na sua infância de consciência, apenas queria que a prisão de Jesus se manifestasse para que ele pudesse colocar o seu poder e glória total como Filho de Deus e revolucionar o mundo em que eles viviam. Judas desejava de verdade fermentar e acelerar o processo de transformação dos seres. E como isso não ocorreu, né, ele foi traído pelo clero da época, os judeus, assim como Joana foi traída pelo clero da época, dos franceses. Ele traído por 30 moedas, ela por 10.000 libras de ouro. Não é? E na verdade, naquela época, os romanos não soltaram Jesus, crucificaram. Aí quando Jesus desce na mansão dos mortos por 3 dias, é lá que Judas está. Jesus desce a esses fossos umbralinos para ajudar o amigo Judas, que estava lá em tormentos mentais. Né? Jesus foi lá para adormecê-lo, para que ele pudesse se reerguer do processo do enforcamento que seguiam e aliviar todas as questões das lacerações do perispírito cometidos por causa daquele ato. E após inúmeras reencarnações reparadoras, Judas solicita um resgate final semelhante ao do seu mestre. E ele cumpriu de forma plena e perfeita esta missão. Devido ao adiantado da hora, meus queridos irmãos, eu peço em primeiro momento perdão por ter me alongado
tanto, era para ser uma palestra, uma conversa de 1 hora, estamos há quase 2 horas aqui conversando, e assim como iniciamos este nosso encontro, eu gostaria de finalizar com palavras também de Joana para nós, a fim de que pudéssemos levar mais uma mensagem dela ao nosso dia de hoje. Diz Joana para nós nessa despedida: sei agora o seguinte: todo homem dá a sua vida pelo que ele acredita. Toda mulher dá a sua vida pelo que ela acredita. Há pessoas que acreditam em pouco ou em nada e mesmo assim dão as suas vidas por esse pouco e esse nada. Tudo o que temos é a nossa vida e a vivemos como acreditamos que devamos vivê-la. E então ela se vai. Mas renunciar ao que se é e viver sem acreditar em nada é mais terrível até que morrer jovem. E com essas palavras, meus queridos irmãos, eu finalizo o nosso encontro rogando que este Espírito iluminado nos abençoe a todos, para que possamos um dia, de alguma sorte, estarmos juntos a ela e ao nosso Mestre Jesus. Muito obrigado. Paciência, tudo